Canal Caminhando para a Luz. Hoje, quarta-feira, nós nos reunimos com você para lermos e partilharmos o Evangelho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. O Evangelho deste dia de Lucas 24, de 13 a 35. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para o povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleófas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes, nossos chefes, o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhe disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou e partiu e lhe distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho deste dia nos mostra a graça e a vida plena que emana de Jesus ressuscitado. Acolhidos por meio da fé, os discípulos vão redimindo todo o povo. A cena de hoje é um exemplo disso. Encontramos 2 discípulos de Jesus que caminham para Emaús, um povoado a cerca de 11 quilômetros da cidade santa. Então, desanimados e desapontados, confiaram no projeto de vida proposto por Jesus. Eles contam para Jesus, mas ele foi morto na cruz. Naquele mesmo dia, no dia da ressurreição,
na angústia daqueles discípulos que representam todo o povo da sua angústia, na angústia de quem acreditou no projeto e que aparentemente se sente derrotado. Os discípulos são visitados pelo próprio Senhor. É o Senhor que vem ao encontro deles. É o Senhor que passa a caminhar com eles. Então eles, confusos por conta dos últimos acontecimentos em Jerusalém, eles não reconhecem Jesus. Mas ele lhe explica as Escrituras, até se aproximarem do povoado. Ao chegarem, o Senhor se senta à mesa com eles, partilha a refeição, o pão tomado, abençoado é repartido. Essa é uma referência direta da Eucaristia e de Jesus. E é nesse momento que os corações que já se encontram preparados pelo caminhar com Jesus se abrem e reconhecem o Senhor. Então o Evangelho desse dia vem nos mostrar que na nossa caminhada podemos desanimar, podemos nos angustiar, podemos até desacreditar dos projetos de Deus, de que Cristo vive e Ele está no nosso meio, está conosco, que Ele reina sobre todos nós. Podemos até, como esses discípulos, desacreditarmos, mas Jesus vem ao nosso encontro e o Evangelho deste dia nos dá essa certeza. E Ele não vem ao nosso encontro de qualquer forma. Ele vem para caminhar conosco, para nos preparar, para então nos encontrarmos com Ele. Essa cena desse Evangelho desse dia dos discípulos de Emaú é a cena de todo o povo de Deus. Do povo que caminha, que espera por Jesus. Mas é a cena também para falar para mim e para você que Cristo não nos abandona, Ele caminha conosco, Ele se faz visível, presença no nosso meio. Estejamos abertos para isso. Os detalhes, como o partir do pão, que nos faz reconhecer que é Jesus no nosso meio. Que o Senhor nos abençoe nesse dia e nos conduza para vivenciarmos essa Páscoa. A Páscoa do caminhar, a Páscoa da partilha da palavra, a Páscoa da partilha do pão, a Páscoa da Eucaristia, a Páscoa desse Cristo que é vivo e que está conosco, que caminha conosco. Que o Senhor nos abençoe nesta quarta-feira, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.